Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Bruno Cotrim, do IFRJ, e estou aqui junto do professor Daniel Vieira para a gente apresentar, dando prosseguimento ao nosso projeto aqui do AMA Orgânica, hoje falando de fundamentos de síntese orgânica, desconexão, conexão e transformação de grupos funcionais. Olá pessoal, aqui é Daniel Vieira, junto com o professor Bruno, fazendo mais um vídeo do projeto AMA Orgânica. Segue a gente no grupo no Facebook e no canal do YouTube, né? Se inscreve lá para estar sempre atualizado das novidades. Então, pessoal, o tema hoje é síntese orgânica, né? A gente aqui, vamos começar mostrando para uma molécula que é desafiadora, Taxol. Esse é um composto que você já de cara vê que ele é bem complexo. Ele apresenta nada menos do que 11 centros quirais. Isso foi um desafio para a química orgânica sintética, que é a química orgânica que trabalha na síntese de moléculas, né? Moléculas novas ou moléculas já existentes. No caso do Taxol, era um produto natural, e o Taxol ele deu origem a uma corrida para ver quem fazia primeiro a síntese total dele. Tem vários, se vocês forem procurar na literatura, tem vários tipos diferentes de síntese, vários grupos de pesquisadores fizeram sínteses diferentes dessa molécula, todas sínteses de muitas etapas, sínteses complexas, sínteses nas quais, inclusive, se desenvolveram novas técnicas que são utilizadas em outras sínteses, né? Então, foi um grande avanço na síntese orgânica, o desenvolvimento de sínteses totais do Taxol. Então, o que é a síntese orgânica e para que ela serve? A síntese orgânica, ela é uma parte da química orgânica e, por sua vez, é uma parte da química. Na síntese orgânica, a gente vai buscar o planejamento e a construção de moléculas através de reações químicas variadas, e muitas vezes a gente vai ver nomeadas como etapas, para diversos fins: fármacos, alimentos, combustíveis, materiais, e, enfim, é uma infinidade de possibilidades de construção de moléculas e utilidade das mesmas. Geralmente, quanto mais parecida for a molécula de origem, reagente, também chamado de material de partida, em relação à molécula-alvo desejada, que é o produto final, menos etapas e mais fácil de chegar ao produto. Aqui temos um exemplo da paranitroanilina, que de uma etapa só, ela chega da acetanilida, da paranitroacetanilida, é possível chegar na paranitroanilina. Enquanto que a partir da anilina, múltiplas etapas são feitas até se chegar aqui. Aparentemente, elas são igualmente próximas, né? A paranitroacetanilida parece que é apenas tirar um grupo acetil, enquanto a anilina parece ser apenas inserir um grupo nitro. Só que nem sempre isso acontece dessa maneira. Se a similaridade estrutural facilita a síntese, por que não se faz sempre reações de uma etapa só? Porque nem sempre isso é possível. Conforme você caminha aumentando a complexidade molecular, você precisa tomar certos cuidados para que você consiga chegar onde você quer, sem ter o que a gente chama de subprodutos ou reações laterais. Quanto mais elaborada a molécula, geralmente ela tem um custo de aquisição maior. Então, adquirir uma molécula mais próxima do que você quer, significa um custo maior. Muitas vezes esse custo é compensado com a aquisição de uma molécula mais simples e a transformação dela. Então, na maioria das vezes, vai se buscar isso. Dessa maneira, partir de moléculas mais simples permite materiais de partidas mais acessíveis. Os custos de todas as substâncias e processos devem ser avaliados quando se parte para uma síntese em grande escala, uma síntese industrial. Aqui temos os exemplos de alguns valores buscados no site de empresas que vendem, né, reagentes, de algumas substâncias dessas. No caso da paranitroacetanilida, em uma única etapa de hidrólise, chega-se a anilina, enquanto que a partir da anilina, em múltiplas etapas, inclusive essa, chega-se a paranitroanilina.
E é possível ver a diferença de valor, onde a paranitroacetanilida tem um valor de R$ 243 por 5 gramas, já a anilina, 1 litro, que equivale a 980 gramas, é um valor de R$ 205. Então, quase o mesmo valor, com uma quantidade muito maior de produto. Então, será que não seria mais fácil fazer, como foi dito antes, só uma nitração, né, inserindo só apenas um grupo nitro nessa molécula? Se fosse tão fácil assim, talvez alguém já tivesse feito. A síntese ideal é aquela que tem reagentes de baixo custo, reações rápidas, com altos rendimentos, alta seletividade e baixo impacto ambiental. Uma característica que recentemente tem ganhado cada vez mais importância, né? Que o seu produto, o seu processo e os seus resíduos tenham o menor impacto ambiental possível. Será que isso é fácil ou comum? Na maioria das vezes, o fácil já está feito. Será? Às vezes, até o difícil também já está feito. E, às vezes, alguém não teve uma visão, uma ideia que pode aparecer agora e fazer um processo mais fácil. Esse desafio permite que muitas pessoas se dediquem a estudar, criando novas reações, novos reagentes, novos procedimentos de purificação e de separação. Então, a síntese orgânica, para você entender ela de uma maneira interessante, uma maneira avançada, é interessante que você saiba as ferramentas da química orgânica. Quais seriam? Principalmente, você entenda as reações de química orgânica, seus mecanismos, para que você faça Quanto mais ferramenta, quanto mais reações você tiver na sua cabeça, melhor você vai fazer a sua síntese, mais criatividade você vai ter, mais opções de rotas você vai conseguir imaginar para construir ou consertar o seu carro, que seria a molécula final que você deseja chegar. Né? Como já falamos antes, ou uma molécula existente, tentar realizar a síntese de algum produto natural, ou realizar a síntese de uma molécula nova, uma molécula inédita. Aqui a gente colocou alguns exemplos de reações que são interessantes para você saber, para poder trabalhar com síntese. Mas as reações não se esgotam nesses exemplos, isso é apenas uma lista exemplificativa. Substituições alifáticas, tipo SN1, SN2, reações de eliminação, E1, E2, E1CB, adição a dupla, para os tipos de adição a dupla carbono-carbono, adição a carbonila, condensação aldólica, substituições em carbonila, em carboxilas, substituição eletrofílica aromática, substituição nucleofílica aromática, reações pericíclicas, reações de rearranjo, entre outras. Então, quando a gente vai fazer o planejamento sintético, o que é o planejamento sintético? Como eu vou chegar numa molécula-alvo, uma molécula de interesse? É necessário, como o professor Bruno acabou de falar, conhecimento de reagentes e reações. Fazendo de uma forma sistemática, desconexão e retrossíntese, que a gente já vai ver como é que funciona, e pensar na interconversão de grupos funcionais. É um termo que se encontra muito quando a gente começa a estudar síntese. Então, é possível chegar nessa substância-alvo, se é o benzoato de benzila, por alguns caminhos. Por exemplo, logo a gente consegue visualizar a possibilidade de uma esterificação, já que eu tenho um éster, a construção desse éster a partir de uma reação de esterificação entre um ácido e um álcool, o ácido benzoico e o álcool benzílico. Também é possível, pensando numa reação ligada, né, próxima à esterificação, mas agora usando uma substituição em aleto de acila. Ao invés de usar um ácido, eu usaria um cloreto de ácido. É possível também pensar no uso de um anidrido. Mas todas as três reações acabam sendo reações que vão usar a carboxila e o álcool. Né? Então, a gente tem um reagente comum às três metodologias. E tem uma outra possibilidade que muitas vezes a gente não pensa, que é usando uma substituição nucleofílica. Por exemplo, um carboxilato, o oxigênio, fazendo uma substituição
no brometo de benzila e construindo essa ligação, ao invés de construir essa ligação. Qual a melhor estratégia? Quais as diferenças e semelhanças entre elas? Bom, quanto mais estratégia se pensar, mais alternativas a gente tem para conseguir chegar no alvo, né? A melhor estratégia depende do seu custo, do custo dos reagentes, da disponibilidade dos reagentes, qual o reagente que a gente tem no laboratório, que processo que eu consigo fazer no laboratório, eu tenho o equipamento necessário para o processo, eu tenho os reagentes, é possível purificar, a reação gera muitos subprodutos, então são algumas perguntas que surgem a respeito disso. Então aqui a gente destacou como uma proposta de mecanismo bem diferente do quê? Bem diferente do que a gente, na maioria das vezes, pensa na construção de um éster, né? Então, uma substituição nucleofílica no carbono do brometo de benzila para construir essa ligação. Outra alternativa, por exemplo, a esterificação, como a gente viu antes, parte do ácido benzoico e do álcool benzílico. O ácido benzoico, por sua vez, ele pode vir do aldeído, do benzaldeído, né? A partir de uma reação de oxidação. Enquanto que o álcool benzílico também pode vir do mesmo benzaldeído, a partir de uma reação de redução. Ou seja, se eu tenho uma quantidade muito grande de benzaldeído no meu laboratório e eu preciso fazer essa substância, o benzoato de benzila, e eu tenho metodologia e reagentes para fazer tanto a oxidação como a redução, essa escolha pode ser uma escolha bem interessante. Colocando todas as escolhas que usam o álcool benzílico, então, usando a esterificação com álcool, a substituição no cloreto de benzoíla e o uso do anidrido benzoico, é possível ver que a gente está nessas três possibilidades dependente de um mesmo reagente. Entretanto, a gente não está necessariamente dependente de um desses reagentes, principalmente porque existem reações em que é possível converter um reagente no outro. Então, caso a reação não dê certo com um dos reagentes, é possível uma transformação. Então, às vezes, você pode ter que fazer uma reação, uma segunda reação, uma terceira reação, para testar uma outra metodologia de síntese. De qualquer maneira, todas elas vão acabar chegando no produto desejado. Então, na síntese orgânica, a ordem dos fatores provavelmente altera o seu produto. Você fazer uma reação antes da outra, ou vice-versa, pode gerar alterações no produto que você vai ter. Vamos ver o primeiro exemplo aqui da letra A. Nós partimos do tolueno, né, que é esse benzeno com a metila, e ao oxidarmos ele com permanganato de potássio, a gente tem o ácido benzoico. Se a gente quiser nitrar esse ácido benzoico, essa nitração, usando ácido nítrico e ácido sulfúrico, vai ocorrer a nitração em meta. Por quê? Porque essa reação é uma substituição eletrofílica aromática e a carboxila, nesse caso, vai ser orientadora da entrada desse ligante em meta. Essa é uma síntese estabelecida. A gente sabe que vai ocorrer dessa maneira. E se a gente quiser fazer o contrário, como está aqui na letra B, a gente vai ter expectativa de outros produtos. Por quê? Ao nitrar o tolueno, né, como a gente tem aí também uma substituição eletrofílica aromática, o grupo metila ele vai orientar em orto-para. Então, existem duas possibilidades de produto, né? O para-nitro-tolueno e o orto-nitro-tolueno. Se pegarmos essa mistura e agora oxidarmos com permanganato de potássio, a gente vai ter o ácido para-nitrobenzoico e o ácido orto-nitrobenzoico. Ou seja, esses produtos são diferentes da síntese que a gente apresentou na letra A. Então, é interessante, existe um químico que trabalhou muito com síntese, que é o Corey, que ele criou esse conceito de retrossíntese. O Corey desenvolveu esse conceito de que a gente pensando a partir do produto e pensando nas reações de trás para frente, para pensar, conseguir imaginar a melhor síntese. Então, a gente pode ver essa seta vazada aí embaixo, que está conectando
os compostos, essa é uma seta de retrossíntese. O que ela está querendo dizer? Que essa reação está de trás para frente. Ou seja, que esse éster aí, ele veio do ácido benzoico. E o ácido benzoico veio de uma reação que ocorreu a partir do tolueno. Essa estratégia de desconexão é muito comum a gente ouvir o termo sínton, que significa uma contração das palavras sintética e íon, ou seja, um íon sintético. Eu vou traduzir livremente aqui no nome de íon sintético. Partindo de uma molécula-alvo, como o benzoato de benzila, a gente está mostrando aqui duas alternativas, uma destacada em azul e outra destacada em vermelho. Então, essa molécula-alvo é a molécula real. Pensando numa desconexão, ou seja, numa quebra de ligação pela linha pontilhada em azul, a gente gera dois íons sintéticos. Então, se essa ligação foi quebrada, os íons sintéticos são virtuais. Então, eles são íons, né? Então, são carregados negativo e positivamente pela quebra da ligação imaginária que você fez. E elas não necessariamente precisam existir. Você depois vai transformar esses íons sintéticos virtuais em equivalentes sintéticos, que aí sim são moléculas reais, moléculas que você encontra no laboratório, ou que você pode produzir no laboratório. Então, por essa desconexão, os elétrons dessa ligação você colocaria no oxigênio, por ser o átomo mais eletronegativo, e pensa num oxigênio negativo e num carbono positivo. Esse equivalente sintético do íon do oxigênio negativo pode ser exatamente um sal, um benzoato, um sal do ácido benzoico. Ou ainda, ser o ácido benzoico reagido com uma base para gerar o sal no momento da reação. E o equivalente desse cátion poderia ser, por exemplo, o brometo de benzila, de benzoíla, ou de benzila, desculpa, ou um cloreto, ou um iodeto, enfim, algum grupo que pudesse sair, se desligar desse carbono e que deixe sobre esse carbono um potencial de reatividade positivo para que interaja, para que reaja com o oxigênio negativo. Pensando na desconexão pela linha pontilhada vermelha, ou seja, quebrando a ligação entre a carboxila e o oxigênio, seguindo a seta de desconexão vermelha, teríamos um ânion do álcool benzílico e um carbono positivo fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Esses também são íons sintéticos, virtuais. Dessa maneira, o mais óbvio de se pensar é que no lugar dessa carga negativa poderia ter um próton, e chegando numa molécula neutra, um equivalente sintético, real, que seria o álcool benzílico. E para que esse carbono tenha essa característica positiva e receba um átomo negativo, no caso o oxigênio, é necessário que tenha algum grupo, ou um átomo, ou um grupo de átomos aqui que deixe ele positivo e que possa se desconectar dele após a reação. Então, poderia também ser um bromo, um cloro, ou qualquer outro grupo de saída que possa fazer essa função. A desconexão e a formação dos síntons para chegar aos equivalentes sintéticos é uma maneira passo a passo de exercitar o raciocínio do planejamento sintético, dependendo da molécula-alvo, do nosso conhecimento de reagentes e de reações, as possibilidades são infinitas. Então, pessoal, aqui a gente propõe um exercício, né, para vocês trabalharem a questão da análise retrosintética e de síntons. Então, a gente propõe o seguinte exercício. Faça uma análise retrosintética para a produção do composto abaixo, esse que está representado ali. Apresente as desconexões, os possíveis síntons e reagentes para a sua síntese. Então, nesse momento, quem está interessado em fazer o exercício pode pausar o vídeo e tentar resolvê-lo, que no momento seguinte nós vamos mostrar a resposta. Então, muitos desses exercícios de retrossíntese têm mais de uma resposta possível. Aqui vamos apresentar uma resposta para o exercício proposto. Então, a gente representou a retrossíntese da seguinte maneira. Tem que ter um sínton
que tem característica catiônica, né? Com a carga positiva nesse carbono alfa ao anel benzênico. E pensamos também num sínton com caráter negativo, com as cargas negativas nos oxigênios aí representados. Vamos pensar, então, que compostos, que moléculas poderiam representar estes síntons. Para o composto com caráter positivo no carbono, podemos pensar, por exemplo, na acetofenona. Por quê? Porque a acetofenona ela possui uma carga parcial no carbono da carbonila, pela diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. Já o ânion, a gente pode pensar no etileno glicol, que possui caráter, carga parcial negativa em ambos os oxigênios. E assim, podemos produzir o produto desejado. Continuando, né, para dar uma exemplificação de metodologia de síntese, de planejamento sintético, o que a gente pensa, na maioria das vezes, envolve mais de uma etapa. Sendo assim, essas são as três principais formas de se montar uma síntese orgânica. Um planejamento linear, onde a molécula A vai passar por uma reação número 1, gerando uma molécula B. Esse produto dessa primeira reação vai passar por uma segunda reação, gerando a molécula C. E essa molécula C passando por uma terceira reação, gerando a molécula D, imaginando que a molécula D seja o alvo, nesse caso daqui. Isso é uma síntese linear. Ela não converge nem diverge com nenhuma outra rota sintética. Existe a abordagem da síntese convergente. O que é a síntese convergente? Temos no início reações em paralelo, que em determinado momento elas vão se juntar para formar um produto. Então a molécula A passa pela reação 1, gerando a molécula B. A molécula C passa pela reação 2, gerando a molécula D. As moléculas B de bola e D de dado, agora elas são unidas numa reação 3, que pode simplesmente conectá-las ou fazer uma modificação em alguma delas, ou nas duas e conectá-las, gerando agora a molécula E. Essa é uma metodologia muito usada na construção de moléculas grandes. Muitas vezes se divide a molécula em alguns pedaços principais, alguns fragmentos principais, e essas sínteses vão evoluindo em paralelo. Em determinado momento, elas começam a se juntar para criar as moléculas de maior tamanho. E existe também a síntese divergente, representada aqui nas cores em verde, onde a molécula A passa pela reação 1, gerando a molécula B, e essa molécula B tem uma possibilidade de passar por diferentes reações, e a cada reação que ela passe, ela gera uma molécula diferente, podendo ou não ser aqui agregado outro fragmento molecular. Então, a molécula B pode passar pela reação 2, gerando a molécula C, passar por uma outra reação 2, gerando a molécula D, ou uma outra reação 2, gerando a molécula E. Então, esse tipo de metodologia, ela pode ser feita quando você precisa de ter moléculas diferentes no final. É muito usado na síntese em química medicinal e na síntese de fármacos, quando você deseja ter uma variação em determinadas posições da molécula. Diferentes grupos, para avaliar qual grupo dá mais afinidade à molécula, mais efeito, menos efeito tóxico, e por aí vai. Bom, o conteúdo de síntese é um conteúdo muito amplo, né? Então, nesse primeiro vídeo, como é uma introdução, a gente não consegue falar de tudo, e alguns pontos a gente elencou aqui para falar futuramente, como rendimento versus rendimento global, o rendimento de cada etapa versus rendimento global, temperatura e tempo reacional, qual a importância da temperatura e do tempo de reação, como se acompanha a evolução de uma reação quando a reação termina, síntese one pot, ou isolamento e purificação, são formas de se pensar reações. Seletividade, outra coisa muito importante nas reações. Então, ter quimioseletividade,
regioseletividade, estereoseletividade, sendo ela enantioseletividade ou de estereoseletividade. Isso tudo vai ser abordado num próximo vídeo, num próximo material produzido, conforme o interesse de vocês. Pessoal, aqui tem algumas referências e sugestões de leitura de livros, sites e hashtags. Também colocamos alguns livros específicos de síntese orgânica. A gente recomenda aqui o livro Organic Synthesis The Disconnection Approach, do Warren e do Wyatt, e Estudo de Síntese Orgânica baseado em substâncias bioativas, do Marcos Vinícius Nora e Souza. Também colocamos aqui sugestões de canais de YouTube, páginas de Facebook, programas de computador e aplicativos para celular, para quem tiver interesse. E hashtags, para vocês consultarem também. No Instagram também. Muito obrigado novamente pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando a gente na página do Amo Orgânica. Obrigado a todos e até a próxima.